Nossa, que aterrissagem mais punk rock, velho. É que eu tava acabando de voltar de uma viagem astral. Olá, classe! Tudo bem com vocês, meus queridos amigos? Bom, eu estava com muita saudade de vocês e acabei voltando mais cedo do que eu imaginava, né? Eu costumo sumir quando eu faço algum vídeo, mas dessa vez que eu postei o vídeo de Deus, que eu adorei a repercussão, muito obrigado, eu acabei voltando em tempo recorde, né? Para falar sobre algo que já me pedem faz muito tempo, que é viagem astral. Sobretudo, as pessoas me perguntam como se faz uma viagem astral e técnicas para isso. Antes da gente descobrir como fazer uma viagem astral, seria muito válido a gente descobrir se viagem astral é verdade. Então, brevemente, para quem não sabe, viagem astral consiste em você, durante o sono, geralmente, você sair do seu corpo em espírito. Então, como reza a lenda, dizem que quando o seu corpo está descansando durante o sono, o seu espírito fica livre para viajar pelo mundo aí. Então você pode sair e ficar aqui mesmo no planeta, atravessando paredes, ou então encurtando distâncias geográficas tremendamente, ou você pode desdobrar para outras dimensões, até conseguir visitar as famosas cidades astrais, que são cidades que as pessoas visitam, mas nunca trazem uma foto para mostrar como é que foi isso, né? Basicamente é isso a viagem astral. E no final do vídeo eu vou falar uma técnica de ter sonhos lúcidos. Mas aí eu tenho a primeira pergunta do vídeo. Se é tão natural que o nosso corpo descanse e o nosso espírito vague por aí, por que será que pouquíssimas pessoas relatam terem feito viagem astral consciente? Por que será que quando as pessoas acordam de manhã, elas não vão lá para a sala de jantar ter o seu café da manhã com a família e falar assim: pai, para onde que você viajou hoje? Mãe, para onde você viajou hoje? Mãe, você viu como que eu estava linda lá em Paris hoje, quando a gente se encontrou lá, né, em espírito? Então, como é que é, né, essa história aí? Por que será que isso não é uma coisa mais tão normal, já que é tão natural? Bom, eu acredito que se fosse alguma coisa que todo mundo consegue fazer, a coisa já não seria mais tão especial. Então, quem fizesse isso não estaria fazendo nada que a tornasse especial. Agora, atenção para a pergunta. Será que viagem astral serve para alguma outra coisa além de nos tornar especiais? Eu sugiro que antes de aprendermos como fazer viagem astral, nós possamos descobrir se viagem astral é verdade. Como descobrir se alguma coisa é verdade? Então eu vou passar um conceito bem simples e rapidinho aqui. Se eu disser para você que está chovendo, aí você vai lá para o quintal, olha, parece que está caindo água, você entra debaixo e você se molha. Realmente deu para você confirmar que aquilo que eu estava dizendo corresponde a um fato. Agora, se a NASA soltar uma notícia de que ela encontrou água em Marte, você não tem como fazer um foguetinho no seu quintal e voar até Marte e depois verificar lá com seus próprios olhos se tem água realmente ou não. Nesse momento, existe o intermediário à verdade, ou seja, uma pessoa que tem como ter uma experiência e ela é que vai se encarregar de dar a notícia para você. Cabe a você acreditar nela ou não, dependendo do histórico dela, se ela costuma contar coisas que correspondem a fatos. O que acontece é que no ramo de viagem astral, as pessoas que relatam terem feito isso são geralmente gurus ou pessoas que estão fazendo esse relato para um grupo de pessoas que já espera por isso, já tem um certo apreço pela pessoa. E aí, quando o público desse guru ouve ele falando sobre viagem astral, todo mundo acredita, porque para aquele grupo ele já tem credibilidade. Mas se você quiser saber se as capacidades de viagem astral de uma pessoa são realmente verdadeiras, é muito simples. Você pode convidar essa pessoa para dormir na sua casa um dia. E aí, num quarto separado, você coloca um livro aberto numa determinada página. E aí você combina com essa pessoa: ó, eu vou deixar um livro aberto lá, eu quero que você me diga que livro que é e em que página estava e qual que é o conteúdo daquela página.
Pode ser um breve resumo, não é para você memorizar demais não. Eu quero que você tenha acesso a esse livro, mesmo a porta estando trancada. Ou seja, eu quero que você, por viagem astral, em espírito, entre naquele cômodo e veja o conteúdo daquela página em que livro e me relate isso amanhã de manhã, por favor. Aí, esse viajador astrálico dormiria na sua casa aí, ele olharia para esse livro, né, e diria para você. E aí você teria como comprovar exatamente que viagem astral é verdade. Só que isso nunca aconteceu, né? Ninguém conseguiu provar isso aí. Mas está aí, você conseguiria encontrar um fato que confirma o que a pessoa diz. É importante a gente saber também que existe uma coisa chamada inversão do ônus da prova. Por quê? Eu não estou aqui para sair dizendo que quem fala sobre viagem astral está sempre mentindo. Não, porque essas pessoas, ainda que elas não tenham como provar, nem sempre elas estão querendo enfiar a goela abaixo dos outros que viagem astral é real. Elas estão relatando o que elas vivem. E a isso eu não tenho o que falar. Eu não tenho como argumentar ou criticar isso. Tá tudo bem. Mas alguns vão querer vender produtos a respeito disso, né? Vão querer fazer alguma coisa diferente aí com relação à viagem astral. E a essa pessoa caberia provar. O que acontece? Num grupo de 1000 pessoas, uma pessoa diz que tem uma habilidade mediúnica ou uma habilidade de viagem astral, né? Uma habilidade que o torna especial. Só que essa pessoa, algumas vezes, ela quer realmente que todos acreditem que isso é verdade. E às vezes ela exige que as outras 999 pessoas de um grupo provem que ela está errada. Sendo que, se é ela que está entrando com essa afirmação, ela é que deveria ser a pessoa que tem que provar alguma coisa. É a ela que cabe o ônus da prova. Então comecem a ficar um pouco espertos com isso quando vocês perceberem que isso é um meio de adorar a um guru ou de dar lucro para alguém. E agora, então, eu tenho uma coisa para confessar. E é uma coisa que me deixa um tanto envergonhado, sabe? Porque vocês que me conhecem há mais ou menos uns 10 anos, eu já falei muito sobre viagem astral, já falei sobre fenômenos mediúnicos como visualização de auras e outras coisas. E nos últimos 5 ou 4 anos eu não tenho mais falado sobre isso. O que mudou de lá para cá? É que eu continuo tendo sonhos com um teor muito fantasioso, mas eu simplesmente não faço o salto lógico. Salto lógico é quando você pega um fato e o extrapola para uma coisa absurda. Porque se eu não tenho como comprovar que eu estive fora do meu corpo, para que eu vou dizer que aquilo é algo mais do que um sonho? A minha confissão é que sempre que eu disse que tive fenômenos mediúnicos, eu estava exagerando as coisas. Eu descobri que não se tratava de magia nenhuma. Era simplesmente uma coisa que aconteceu e eu super exagerei. Por exemplo, oh my God, que luz foi essa? Puxa vida, eu acabei de ver uma luz. Eu tenho certeza que essa luz só pode ser Jesus. Deixe-me prostrar-me, prostrar-me de joelhos diante dessa luz. Aleluia, glória a Deus. Jai Shri Krishna, rapé sagrado, Cambô. Ou então... Oh! Isso foi uma luz negra. Meu Deus do céu. Isso só pode ter sido o Bezerra da Silva. E malandro é malandro, mané, mané. O Dicró. No lugar onde moro, até ladrão tem medo de ir. Jair Rodrigues. Deixa pra lá, vem pra cá, o que tem? Deixa pra lá. Tem coca aí na geladeira, tem coca aí na geladeira. Vocês entendem o que eu quero dizer com salto lógico? Entre um fenômeno óptico ou de refração de luz até
a presença de um espírito ou uma capacidade mediúnica de enxergar a aura dos outros, existe uma distância muito grande entre esses dois assuntos. E quando eu relatava isso, na verdade eu estava preenchendo tudo isso com criatividade, mentirinhas também, mas por que que alguém escolhe aumentar uma história ou até mesmo mentir? Vou te dizer da minha experiência pessoal, todas as vezes que eu menti a respeito de fenômenos mediúnicos. Eu já menti sem saber que estava mentindo, que é o caso de simplesmente pegar um fenômeno comum e extrapolar ele, ou também já menti para conseguir aprovação. Por quê? Desde muito cedo na infância, você é levado a simular que é uma pessoa especial. Como que isso acontece? Às vezes você está lá tirando notas baixas e você percebe como que os seus pais te tratam caso você não se comporte da maneira que eles gostariam na escola, caso você não seja tão bem sucedido nos estudos. E isso fica um pouco pior quando você tem um irmãozinho na família que está indo super bem na escola. Então você percebe que aquela criança que se comporta direitinho e que tira as melhores notas, aquela recebe uma fatia a mais de sobremesa. Aquela recebe alguns afagos a mais, aquele é o filho preferido. Dessa maneira, você começa a pensar que talvez seja uma boa ideia mentir na hora de falar do seu progresso na escola. Você pode então começar a querer adulterar o seu boletim também, para enganá-los e mostrar que você é mais digno de amor. Só que aí, quando chega a reunião de pais, aí toda a sua mentira do bimestre cai por terra, né? Eles descobrem que na verdade você não estava indo tão bem. Mas você pode observar que durante aquele período em que você mentiu que estava indo bem, você era melhor tratado. E isso a gente leva até para a fase adulta. É normal, por exemplo, alguém mentir no currículo para ganhar uma vaga. É normal também que um cara conte um pouco de vantagem de si mesmo na hora de seduzir uma mulher. Pode ser que ele fale que tinha algumas outras posses ou algumas outras capacidades, tudo de maneira a receber o amor dessa mulher. Porque desde cedo ele aprendeu que o amor só vem mediante performance. Então, como que isso se relaciona com o tema da viagem astral? Quando eu já falei que tinha essa capacidade mediúnica às vezes de ver auras ou de fazer viagens astrais, eu percebia que ao falar sobre isso para o meu público, eu tinha um pouco mais de apreço. Esse tipo de assunto gerava mais engajamento, as pessoas davam algum tipo de credibilidade, me viam de uma maneira mais mística. Era muito legal falar sobre isso e ver o efeito que isso fazia. A gente tem a tal da coerção emocional, mas ela não acontece porque um fã ou seguidor seu vai lá com uma arma e fala assim, ó, você vai ser obrigado a dizer que acredita em viagem astral. Ou então, se você não der uma de que você é um médiumzão danado, eu vou matar você. Não existe essa coerção tão pronunciada. Ela acontece automaticamente pelo sistema de recompensa. Na hora que você percebe que você recebe amor por falar algum tipo de coisa, você naturalmente tende a aumentar até as coisas de maneira a atingir mais essa expectativa. Eu confesso que por trás de todos os fenômenos mediúnicos que eu já relatei no passado, existia quase nada de fato e o resto era um monte de coisa que eu aumentava de maneira a conseguir a aprovação e o amor do meu público. Isso é uma confissão que eu posso fazer hoje. Que demorou anos para eu poder admitir, primeiro para mim mesmo, que eu não era especial. Demorou muito tempo para eu poder admitir isso. Então essa é uma experiência pessoal de que mediunidade não funciona com Acácio Rocha Dias, tá certo, gente? Então, não considerem assim que eu estou dizendo que todo mundo que relata isso é charlatão não, viu? A não ser que essa pessoa queira te vender algum CD verde para mudar a sua vida através de comandos quânticos aí, você fica esperto. Muitas vezes eu já vi pessoas fazendo relatos de fenômenos mediúnicos e de viagem astral para mim. E algumas vezes eu acreditei. Isso quando eu era mais jovem, algumas vezes eu acreditei. Mas, outras vezes, a gente sabia que era mentira, né? Eu e todos os demais do grupo ouvíamos aquele rapaz ou aquele senhor falando, né? Eu fui e me encontrei com um espírito tal numa cidade astral e aprendi algo genial, né? Ó, freestyle, velho!
A gente sabia que era mentira. O que eu quero propor é que quando a gente perceber que uma pessoa está mentindo a respeito de capacidades que a tornam especial, que a gente possa reforçar e redobrar o afeto que a gente dá para essa pessoa. Porque as chances são muito grandes de que ela está mentindo de maneira que ela gostaria de ter um certo afeto e um certo apreço. E a gente tem que mostrar para ela que o nosso amor vem de graça, porque ela não precisa se fingir de especial para conseguir o nosso amor. A gente poderia mostrar afeto gratuitamente. Vamos semear essa ideia de que o amor é um direito de todos, ele é gratuito. Isso vale muito para os pais. Se você que está me ouvindo já tem um filho ou uma filha, considere que quando você usa o afeto como moeda de troca, você está cultivando um adulto que vai mentir para conseguir aquilo que quer, para conseguir vantagens e para conseguir amor. Faça assim os seus métodos de motivação. Não sei como é que você vai administrar o castigo e como que você vai administrar a recompensa. Eu não sei quais serão os seus métodos, mas fique muito esperto e esperta se em algum momento parece que o afeto é uma moeda de troca. De acordo com o que eu já falei aqui, vocês podem perceber as extensões que podem se desenrolar no futuro dessa criança. Eu gostaria de pedir, inclusive, que nesse momento vocês possam fazer aqui nos comentários uma contribuição, que seria relatar aqui os momentos que você se lembra, um ou mais momentos, que você se lembra que você já mentiu de maneira a conseguir mais apreço, amor ou vantagem de sobrevivência. E isso eu não lanço em tom de desafio, né? Porque novamente a gente cairia na cilada de ser especial. Ou seja, alguém poderia se sentir motivado a contar de si a história mais cabeluda que conhece, na qual contou a maior mentira, né? E passar de mais terrível aí também, né? Não, a ideia é fazer um exercício. Um exercício para a gente mostrar para nós mesmos, para essa comunidade que se forma aqui ao redor desse canal, que algumas vezes na vida a gente extrapola as coisas por coerção emocional, e por vivermos num sistema onde o amor é usado como moeda de troca. Então vamos mostrar qual que é a realidade aqui uns para os outros, né? Principalmente porque eu acredito que o nosso futuro ele será mudado como sociedade não por pessoas prodigiosas com nenhuma imperfeição e com várias habilidades sobre-humanas, não. Ele será mudado por pessoas reais como você. Uma alternativa, já que a viagem astral é uma coisa difícil ou impossível, mas eu apenas estou dizendo que é somente difícil, vai. Uma das alternativas seria o sonho lúcido. Como que você faz o sonho lúcido? Eu utilizei já uma técnica que me proporcionou sonhos lúcidos. Você começa a se perguntar durante o seu dia a dia, várias vezes por dia, se você está acordado ou se você está sonhando. E quando você começa a criar esse hábito de se perguntar se você está acordado ou sonhando, você acaba trazendo esse hábito para dentro do sonho também, porque isso começa a se tornar parte do seu modo de operar mentalmente. Então você vai estar lá, num campo cheio de coelhos gigantes, pulando com você, e aí vai passar pela sua cabeça a pergunta: será que eu estou acordado ou estou sonhando? E aí você, é verdade, um coelhão desse tamanho, isso não existe, né? E aí você vai perceber que está sonhando. E nisso você pode modelar o sonho, pode fazer algumas coisas legais, pode ser muito interessante. Contudo, até isso também eu acredito que tenha o seu lado negativo. Por quê? O sono é um momento de entrega no qual você vai se dissolver ali. A sua personalidade vai praticamente deixar de existir durante um certo período do seu sono. E se você tem vontade de ficar consciente até mesmo durante o momento de estar dormindo, provavelmente isso indica que você tem uma vontade de controlar tudo e que você não se entrega para as experiências da vida. No fundo, existem muito mais coisas negativas do que positivas a respeito disso. Tanto é que eu parei de ficar me questionando se eu estou acordado ou estou sonhando, porque eu quero estar entregue, sabe? Não importa qual que seja a experiência que eu esteja vivendo. Então eu desisti disso, de ter sonhos lúcidos, mas ainda tenho vários. Pelo menos eu já não estou mais na neura, né, de ficar toda hora controlando o que está acontecendo.
muito menos nos sonhos. Porque vale lembrar que talvez a hora de dormir tenha sido feita para descansar. Para que serve a viagem astral? Apenas como argumento de autoridade. Porque, supostamente, a pessoa que consegue fazer viagens astrais, ela tem uma certa capacidade de adivinhação, já que ela conseguiria ver coisas que você não conseguiria. Isso já é uma habilidade especial. Agora, ela também poderia ter supostamente acesso a outras dimensões, como as cidades astrais, nas quais ela pode ir para assistir palestras dadas por professores muito incríveis, de toda a galáxia e do universo até, ou, como eu já ouvi dizer, que o cara vai para um curso de acupuntura no astral, por exemplo, ou de outros tipos de cura, né? Tem várias coisas por aí. A pessoa vai para o astral superior, encontra um curso de algum tipo de cura que seja apenas placebo e ela volta para cá como sendo uma autoridade num placebo. E o placebo tem uma estatística de eficácia. O placebo acontece realmente esse efeito, né? E aí as pessoas se sentem bem e falam, nossa, realmente, olha, eu estava com uma dor de cabeça, mas depois que esse cara acabou de fazer o tratamento dele lá em mim, o tratamento que ele aprendeu no astral superior, eu estou ótima. Como se dor de cabeça não passasse por conta às vezes, né? E isso só vai aumentando a credibilidade desse sujeito. Aliás, eu até vou deixar um conselho aqui. Se vocês tiverem dificuldade financeira e a sua consciência não for do tipo que fique pesado muito fácil, o negócio é o seguinte. Diz que você está fazendo viagens astrais e que você está fazendo cursos lá de coisas que sejam placebo, tratamentos de saúde ou tratamentos espirituais que sejam placebo. Aí você abre um negócio no qual você pode atender essas pessoas com essas técnicas. Inclusive você pode inventar uma técnica e dizer que aprendeu lá, né? E aí você vai, aplica essas curas placebo nas pessoas, ganha o seu dinheiro e vai juntando os relatos do efeito placebo. E assim você vai ter mais e mais credibilidade e mais dinheiro. É muito legal, não custa investimento nenhum, gera muito lucro e parece que ninguém se importa com a prova se isso é real ou não, né? Ninguém quer uma confirmação a respeito disso, o pessoal só quer gastar dinheiro mesmo. Então aproveite, lucre. Eu termino aqui o vídeo de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Om Shanti, 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 Shanti. E é isso, muito obrigado por estarem comigo. E eu acho que vou parar de fazer vídeos já, porque eu acho que vai ser muito encrenca dessa vez. Um beijo. Tirei a minha conclusão. Se gritar, pega ladrão.